Bom, oi, Dri, como você está? Oi, Caro, eu tô ótima, feliz de estar aqui com você. Obrigada, igualmente. Bom, hoje estamos aqui com a Adriana Peracelli. Eu queria, Adri, que se você podia se apresentar, quem você é, um pouco de teu percurso. Claro, claro. É, eu hoje atuo na clínica, me tornei psicanalista depois de ter me formado em terapias naturais, integrativas, e hoje eu atuo com individual, processos individual de transformação e grupos, e esse é o meu chamado aí de vida. Mm. Dri, y un poco estamos aquí en esta plataforma de VCare, que es donde a gente cuida y da contención y acompaña de alguna manera a cuidadores familiares que están con personas que tienen algún tipo de dolencia y estar en ese lugar, né, de acompañar un otro y un poco o intuito da gente es compartilhar, né? Além de cuidar, é a gente caminhar junto. Então, eu queria te trazer esta temática de o ser cuidador e você, né? Desse lugar de, além de ser terapeuta, a você como ser humano, se você foi cuidadora ou está sendo cuidadora de alguém e o que isso representa para você, né? Sim. É, eu estou sendo, neste exato momento, cuidadora, né? Acredito que estamos aqui justo neste momento por uma causa muito nobre que toca muito meu coração. E, e aí, nessa hora, né, não só na clínica, mas nessa hora, né, é a nossa humanidade que vai, acho que, ajudar a compartilhar com outras pessoas. Então, há 5 meses, a minha mãe foi internada, foi acometida por um AVC muito grave, onde ela se encontra 2 meses em coma e hoje ela se encontra num estado paliativo, né? Ou seja, irreversível o prognóstico dela, né? Ela está numa situação de alternância de consciência, paralisia de quase todo o corpo, e eu, como filha, né, estou ali assistindo a finitude da minha mãe, me deparando com a morte, me deparando com o sofrimento dela e com o meu, né? Então, estou cuidando da minha mãe nesse exato momento E da você nossa fala, conversa. estou cuidando da minha mãe. ¿Cómo você se cuida para cuidar de tu E mamá? ¿Você está se cuidando de alguna manera o no está consiguiendo ter ese espacio? ¿Cómo está haciendo eso para você? essa é uma grande e importante pergunta, porque eu penso que se a pessoa não está em negação no começo de uma doença grave, né, de um choque no início, se ela realmente está ali, a primeira coisa que acontece é a gente não se cuida, né? Mm, Eu, eu acho que é bom poder falar da minha experiência, claro, mas eu imagino que isso aconteça com a maioria das pessoas. Então, eu parei de comer, eu perdi 5 quilos em 2 semanas, eu não conseguia dormir, porque a qualquer momento o hospital falou: olha, ela pode falecer, ela estava em estado gravíssimo no início. E eu ficava martelando, poxa, eu cuido de tanta gente. E todo mundo, você tem que se cuidar, né? Todo mundo tem medo que a gente adoeça, quem ama a gente. ujú. E, e o desafio maior é, eu preciso lembrar de mim, apesar de toda a dor. Então, eu me deixei no início, hoje eu tô rouca, mas é porque eu fui num casamento, eu tô me cuidando. E até nesses 5 meses é a primeira vez que eu acho que eu fico um pouquinho mais com a resistência baixa, e ao longo desse período, o que que aconteceu? A primeira coisa que eu tinha vontade era de falar com algumas amigas, de pedir amor, apoio. Então, acho que esse foi o primeiro cuidado, assim, quando você não tem nem tempo, né? Eu corria bastante antes, perdi vontade de praticar esporte, me obriguei a caminhar nos intervalos entre a minha nova rotina, me assim, e voltar a comer, né? Então, mesmo que você não está com fome, você precisa levar uma fruta para o hospital, para onde quer que você vá, pensar na sua refeição. E quando eu consigo, eu medito, né? Porque meu sono ficou muito estado de alerta. Então, falando mesmo como humana, né? Porque a gente fala, ah, eu faço aquela lista que todo mundo sabe, não, né?
como é que a gente consegue? Faço terapia, né? Faço análise e, e aumentei um pouco. Quando eu preciso, eu faço mais sessões, onde eu choro, onde eu me reencontro, né? Para além do sofrimento que eu É. estou vivendo. E você fala, eu falei com as minhas amigas, em, pedir ajuda parte desse autocuidado? Quando você falou com essas amigas, para quê você, ou por quê? Me senti abraçada, amparada, né? Muitas fazendo orações e vibrações. Eu acredito muito no poder à distância disso, sem muita vontade de falar. Você não tem energia, né? Fica um monte de mensagem quando alguém sabe que você está passando por algo tão grandioso. Mas tem amigas que mandam todo dia até hoje, bom dia, seu dia vai ser bom, né? E elas falam, não precisa me responder. É, é, a gente, a família tá ali próxima e tudo, mas é eu me conectar com aquelas pessoas que eu sei que vai me trazer uma mão, um alento. Eu saber que ela tá ali, eu falo, gente, quanta gente me ama, e eu me abastecer no afeto, no amor, nesse sentido de procurar os amigos, até porque eu não tinha energia na época nem para conversar, Mm. né? Eu só mandava mensagem e ficava ali, sentindo aquele amor, nesse, Então, e até tomando um cafezinho. o pedido de ajuda é uma forma, né, de É uma autocuidar. forma. É, porque a gente se fecha na dor, né? E a gente não pede ajuda e não recebe, É. né? Dri, você no início, quando começou a falar do autocuidado, falou se a gente não está num lugar de negação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quizás as pessoas não sabem o que é estado de negação, né? Sim, perfeito. É, a negação é uma defesa psíquica nossa. Quando a gente se depara com algo da ordem do insuportável, do horror, né? Então, sua mãe vai morrer, seu filho está doente, ou a própria morte, que seja você achar que você está se deparando que alguém que você ama morre também, você fala, existe um fim. Você pode estar vivenciando aquilo como se fosse uma história que estivesse acontecendo ali, e você não está, de fato, deixando aquela dor passar por você. Você está no robô, né? Dorme, acorda. Porque se você parar para olhar para aquilo, essa negação ela acontece como uma defesa, você vai sucumbir. Então, não tem como falar como sair da negação. É, é de fato não ter medo de sentir aquela dor, porque é a dor que vai fazer esse sentimento vir, e aí você vai arrumar esses recursos de autocuidado, que seja no mínimo você colocar ela para fora, por um choro, por um grito, por uma raiva, né? E querer ver. Porque às vezes a gente vai passar a vida inteira sem querer ver. Pensar assim, é isso que vai me tornar maior, é isso que vai fazer eu viver a minha vida com aquela pessoa que eu amo melhor, porque eu não sei quanto tempo ela tem de vida, né? Mm. Porque eu tô te falando isso, assim, e aí precisa mesmo de uma terapia, de um outro olhar e de alguém que segure na tua mão e fala. Eu lembro que os médicos na UTI, durante 2 meses, ele chegava e falava, você sabe o que está acontecendo com a tua mãe? Ela não vai resistir, ela está morrendo. E eu imagino quantas pessoas não conseguem enxergar isso, por isso que eles repetem diariamente. E Uhum. eu chorava, e quando eu chorava, né, o doutor da UTI, eles, coitados, passam isso o tempo todo, ele me abraçava, então aquilo era uma cura para mim, porque eu falava, eu entendo. Então eu deixava, eu tô enxergando, né? Então tem um monte de gente te dizendo, olha, né, olha para isso, porque daí eu me despedia da minha mãe todo dia, várias vezes por dia, Mm. porque era uma chance que eu tinha de estar olhando para a morte dela e não ela, e porque as pessoas falam, eu tô rezando, ela vai ficar boa, ela vai acordar, ela vai sair do coma. E não importa, importa hoje, né? Se ela não acordar hoje, eu disse para ela o quanto eu era grata de ser filha dela, Mm. de quanto eu amava, claro. Mas aí, minha pergunta é, a gente pode passar um tratamento inteiro negando, né? E Pode, pode. é uma É humano. é uma maneira de autodefesa também, né? Ou seja, Claro. de não conseguir. Agora,
Aí é mais difícil ter ações mais efetivas. Então, assim, eu estou negando, mas eu vou fazer uma caminhada, tá ótimo. Mas eu estou negando e não estou fazendo nada para me cuidar, daí eu acho que é o mais complexo. Mas vão ter pessoas que vão, sim, ficar negando antes, durante, depois. E aí não tem muito o que fazer, cara, porque isso é o processo de cura dela, porque a hora que ela conseguir ver, Mm, talvez ela não fez isso que a gente está falando para fazer durante. Ela vai ter ali, vai emagrecer, né, vai sucumbir de alguma maneira, vai sair de alguma forma no corpo. Ela vai poder tratar daquilo na hora que o corpo dela, a mente dela suportar. mm, Aí essa hora ela vai precisar aí mais forte desses cuidados, né? A hora que ela se deparar com o real. mm, mm. Porque me veio un pouco, eu passei por un proceso tamén de ser cuidadora do meu fillo, né? E eu neguei no inicio, eu me toco que eu estaba nese lugar de tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, e ás veces, así, eso é unha maneira de eu ter negado, né? Porque eu non sei se tudo vai dar certo sempre, así, a gente non sabe o que acontece, né? Ninguém sabe, Então, mas, eu lembro que uma vez meu psicólogo me falou, como você sabe que teu filho não vai morrer, né? E isso foi para mim como Poxa, um choque, mas me ajudou a começar a poder sentir. Eu não estava nem sim, sentindo, sabe como eu percebo isso. Mas eu acho que também a importância é não levar para a culpa, né? ¿Por que eu estou negando? Não, é um mecanismo de até eu estou sobrevivendo, sobrevivência. é. Não, Dri, y un poco cuando a gente nega, un pouco entrando, a gente nega a morte, né? Eu a acho morte. que no final do dia o que a gente nega é a morte, que É, é algo que a única certeza que temos que todos nos vamos morrer algum dia, né? Então é algo como a gente nega algo que a gente sabe que vai acontecer, claro, mas como foi atravessada você pelo tema de vida e morte? teve de morte. Olha, é, é uma pergunta assim que na hora eu já comprei o livro, né? Um livro que é A Morte é Onde é que Vale a Pena Viver. E aí parece que, não sei se era minha autodefesa, devia ser também. Eu queria saber tudo sobre a morte, porque a nossa cultura ocidental não ensina a gente sobre a morte, né? Os orientais, eles tratam isso com mais naturalidade. E aí eu estava lendo o livro da geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é o Dia que Vale a Pena Ver, eu falei, gente, eu tô querendo entender a morte da minha mãe para ajudar ela a ter uma boa morte, porque me falaram que eu tinha que ajudar ela a ter uma boa morte, e na verdade não tem como saber da morte. E aí eu tive o insight assim, eu estou querendo ler, né, olha a minha mente, para eu entender e para ajudar minha mãe a morrer bem, como se, né, fosse possível intelectualmente isso de acontecer, né? Então você falou, como é que você lidou com a morte? É, de uma maneira assustadora, porque a minha mãe ficou doente muitas outras vezes em estado grave, né, por uma questão, né, de uma obesidade que ela tem, e eu achei ingenuamente que todas as vezes que ela internava e que era grave, que eu estava preparada, né, para a Hum, morte dela. E dessa vez, como ela não morreu ainda, mas foi algo muito intenso. E ela estava praticamente morta do ponto de vista, né, assim, não clínico, ela estava morrendo, na verdade. Ela acabou voltando, mas é, abriu um buraco, assim, eu acho que as pessoas devem saber o que eu estou falando, um buraco que você perde o chão e que você volta a ser criança, né? hum, Então, é uma regressão que acontece emocional de pensar assim, mas eu sou adulta, eu sou super autônoma. Várias vezes eu pensei que minha mãe fosse morrer e a gente sente é, a nossa incapacidade de lidar com a perda de um grande amor, né? Seja filho, seja mãe, eu acho que são dimensões diferentes. Eu digo que a sua dimensão que você viveu é maior sem eu ter vivido, mas mesmo você sabendo que você vai perder a mãe,
quando alguém te dá uma notícia, sua mãe não vai voltar, tá? Ela vai ficar assim para sempre ou ela vai falecer rapidamente. É, é um desamparo muito grande. Então, eu acho que é nessa hora desse desamparo que a gente tem que começar a pensar, então, durante o processo, quando ainda não veio o luto, não veio, né, o falecimento, que a morte é só um dia, que é aquele dia de fato que o médico vai falar, olha, a sua mãe partiu. E os outros dias são de vida. Então, eu ia dormir, meu Deus, será que vai ser essa noite? Aí eu parava, não. Hoje eu passei meu dia com ela, amanhã eu vou passar de novo. Então, é ficar me puxando para resgatar a vida, Mm, porque é muito dolorido. Você não fica assim, ah, tá bom, ela vai morrer, eu vou me preocupar no dia. Não, né? Eu mm, durmo e acordo pensando nisso, eu trabalho pensando nisso. mm, Então, bom, eu vou visitar ela 6 horas hoje, então eu vou, bom, se essa é a existência dela e a condição dela, e a minha, que não é a mesma, né? Eu sou humana, né? Avisar as pessoas que a minha condição é essa, é essa vida que eu estou vivendo hoje, com as limitações, com a dor, e eu tenho certeza que a minha vida está valendo mais a pena, porque para mim, falo que cada segundo com ela é uma eternidade. mm. Es como estar aquí o agora con ella, né? No pensar no que É, va a vir. não. E de verdade, né? Porque daí a dor, não é, a gente já sabia disso, leu o livro O Poder do Agora, mas, mas é tudo intelectual, Total. né? Quando você tem alguém que você ama que vai partir, e todos nós vamos partir, e eu acho que, eu digo que tem tanto amor até na morte ou na iminência ou alguma doença grave que nos Total. leva a pensar mais nisso, é que eu também nunca fui tão amada e me senti tão amada. Então, você vive outra vida, Mm, né? Quando você está diante de uma situação como essa, como cuidador, como familiar. Então, eu nunca recebi tanto amor de diversas maneiras. ujú, E eu pensei, meu Deus, eu nunca saberia disso, né? claro. Se eu não estivesse passando por isso. E Dri, você acha que o ser psicoterapeuta ajudou de alguma maneira no processo de atravessar essa doença da tua mãe ou atrapalhou? Como é isso para você? É, atrapalhar não atrapalhou, porque eu fico pensando na beleza da vida, né? Eu sou uma libriana romântica. E eu estava com 3 pacientes com luto muito recente, e eu falava, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou precisar, né? Porque você não pode se comprometer com outro se você não pode. E aí eu tomei uma decisão. A vida é tão maravilhosa que eu tô me conectando com eles, sabendo que eles já passaram, né? Tinham acabado de falecer, e eu tô vendo eles vivos, né? Então, eu vou me doar para eles, mas assim, eu vou ficar viva depois que a minha mãe for. Então, isso é uma das coisas que ajudou. Eu mudei minha agenda, então, no caso, para eu poder estar inteira para os pacientes, especialmente para mim, para minha vida, é, acho que não atrapalhou em nada, mas a coisa mais importante que não foi nem a minha experiência em si, porque eu estava num sofrimento tão grande nos 2 primeiros meses de coma dela, que uma amiga, uma grande psicanalista, é uma das pessoas que eu admiro muito, uma amiga pessoal, ela me lembrou de uma coisa que eu mesma falo para todos os pacientes, né? Então eu precisei ser lembrada, por isso que a gente precisa ser ajudado, sim, se diferenciar daquilo, da dor, da situação e do outro. Então, é, então, como psicoterapeuta, eu lembrei que eu ajudo os meus pacientes a se diferenciarem da situação, ¿Qué ou eu a me significa, diferenciar da Adri? minha mãe. ¿Qué significa diferenciar? Isto. Então, eu tenho a minha dor, eu tenho o meu sofrimento, mas eu tenho a minha vida. Eu posso viver com aquela dor tomando conta da minha vida, eu esquecer que a minha filha está em casa louca para me ver e super triste, eu esquecer de comer, eu diferenciar a minha existência do sofrimento, que se mistura e que vira um bolo só.
eu me diferenciar também do meu amor, do meu filho, da minha mãe. Porque daí ela falou, você está sofrendo a dor dela. Aí ela está sofrendo, ela está entubada e ela está sentindo. Não, a dor dela e a dor é minha de ver a minha mãe passando por aquilo. Então, se diferenciar também da dor de quem a gente ama, porque a gente vai morrer junto. Mm, Então, eu me diferencio a dor da minha existência. Então, o que que é a minha vida? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma filha, eu tenho minha saúde. Assim, não nessa ordem, mas assim, eu mm, tenho primeiro a minha saúde, primeiro quem eu sou, né? Eu sou filha, eu não estou morrendo. Quem eu amo, minha filha precisa de mim, né? Eu tenho um trabalho que me nutre, que é importante para a minha vida, que faz parte da minha existência. Então, eu preciso acomodar tudo isso. Se abrir mão de tudo e ficar ali, mas e se como a gente faz na prática isso? prática. Então, assim, é óbvio que são escolhas, né? Isso. Então, você pode parar de trabalhar e você vai estar ali e você vai estar, porque aquilo para a sua existência, não é ego, aquilo para a sua existência, né? Se fosse a minha filha, eu não trabalharia, né? Então, estou dando um exemplo bem pessoal e íntimo, acho que é isso que conversa com as pessoas, Uhum. porque como não tem uma fórmula mágica, é como eu pensar assim, na minha análise pessoal, mas você gosta disso. Arruma um tempinho. Não, não tenho tempo, eu trabalho. Você tem 5, 10 minutos para caminhar, você vai arejar, você vai se conectar com a natureza. Aí no meio daquela confusão, eu tonta, então eu vou a pé até determinado lugar, eu fui a pé até, eu fiz minha caminhada. Como é que eu me resgato e eu saio do meio desse turbilhão? Então eu estar o tempo todo lembrando quem eu sou, o que vai me salvar, porque a gente não vai salvar quem a gente ama, a gente só vai amar e dar o nosso amor. Eu me lembro que os budistas trazem un poco eso de, de a gente sentir a dor, mas não se transformar na dor, não ser a dor, sino a gente sentir a dor, como vai ser um desafio muito grande, né? É como porque de alguma maneira um distanciamento que você faz que é muito desafiante lograr, né? Assim, quando são É, pessoas tão amadas e tão queridas e dependendo da situação, né? claro. E eu acho que tem situações e situações. Tem pessoas que passam por un momento de cuidado donde son situaciones muy extremas, né? Claro, Muito extremas, no sé, a veces tem mães que están no hospital, o sim, marido está a 1000 kilómetros de distancia con los é, otros filhos, é é, muito, eh, é muito desafiante essa é, separação. É muito bom trazer isso e começar a experimentar, né? Mas eu acho que como a gente consegue isso? E um pouco de autocuidado mesmo, né? exato. É. Aí você falou, veio uma coisa interessante que você falou, é, nem sempre é possível você fazer nada, a não ser ficar no hospital 24 horas dormindo e acordando, acompanhando, É, né? E, e aí, é óbvio que nenhuma dica vai funcionar. Ai, caminha, anda. Não, não é nada disso. Vamos lá. É, esse diferenciar, vamos pensar assim, eu tô lá, meu filho tá lá, meu filho tá dormindo, né? Eu lembro que eu levava um livro, que ele voltava, eu quase não lia ele, né? Exceto aquele outro lá que eu tava... ela dormiu. Quem eu sou? Eu quero falar com alguém? Não. Eu quero rezar? Não. Eu quero dormir? Eu dormia. Então é quem eu sou. Então eu não consigo fazer nada dessas coisas legais. Olha, vai, faz massagem. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, ali naquela loucura, né? E como diferenciador, né? Eu acho que a gente falou isso dos budistas. Vamos pensar assim, sempre se pergunta, e eu? E eu? E eu? Né? Porque a gente se mistura. Então, eu tô com dor? Eu tô. Ela me atravessa e chora a dor. Fica quieto, fica puta, fica triste, fica com raiva. Mas só que vai ter uma hora que você vai ficar cansada por causa dessa dor. uhum. E aí você pergunta, e eu? Ah, eu quero só dormir, eu não quero falar com ninguém. Eu não posso sair do hospital, eu vou tomar um café. Eu ia na Copenhague, eu não queria comer, mas eu ia sempre tenho no hospital ali, né?
eu não tenho vontade de comer. É, eu ficava ali parada, saía de dentro daquele quarto e respirava e falava assim, chorava, ficava chorando sozinha, chorava. E eu, né? Então, o que que eu quero? Meu corpo quer chorar, meu corpo quer ficar sozinho, meu corpo quer dormir. Então, eu acho que estar sobrevivendo, né? Eu acho Aqui que e eso lá. es tan importante, porque ten infinitas situaciones de cuidado, né? Ten cuidados que son Sim, dentro do hospital, ten cuidados que son fora do hospital. sim, Eu estive durante 4 meses internada com meu filho. A gente saía por uma semana e voltava, mas a maioria do tempo era dentro do hospital. Então você não tem essa possibilidade, né? Então eu nenhuma. acho que o que você Sim, traz é super importante, esse quem sou eu. E às vezes simplesmente es isso já um autocuidado. Só a já. pergunta, sabe? E, Eh, é, eu me lembro que no hospital a gente não tem como sair nem nada, mas para mim era escrita, então eu escrevia, simplesmente. E às vezes era uma palavra, mas era um momento que eu sim, tinha para mim, né? sim, E é o que eu acho que era quem era eu nesse momento. Eu era essa letra que eu estava escrevendo. Eu acho e, que é uma forma também de quem sou eu, né? e de existir. E é simples, não tem que fazer muito mais que isso, né? Não, é aquela. Você existia naquela palavra, porque aí É, você trazia de volta a sua existência. É, porque é óbvio, a gente está vivo, não é que a existência foi, mas a gente está descolado com a nossa existência quando a gente está na dor. E aí a gente volta, né? E isso é de volta a você se sentir viva diante da dor. é, é. Bom, Dri, muito obrigada pela conversa. Amei. Eu Também. acho que tem um monte de perguntas ainda para te fazer. Eu acho que estas conversas têm que continuar, né? Mas Sim. uma última pergunta que eu queria te fazer é: que você falaria para alguém que neste momento está cuidando de alguém com uma situação de muita dor, né? É, eu acho que eu vou falar o que mais me marcou hoje no nosso encontro. É, olhe para esse momento como o melhor presente que você tem na vida, de amar essa pessoa a cada segundo, e pense que é um presente, é uma chance. Nem todo mundo vai ser avisado da morte ou da doença. Então, receba esse presente. É um presente. Poder todo dia viver como se fosse o último. Mm. Obrigada, Adri. Eu agradeço muito a oportunidade e é maravilhoso esse espaço aí que a gente consiga trocar com muitas pessoas. Eu muita gratidão. Nesse exato momento, eu me sinto acolhida por você, uma grande amiga, um ser humano que eu admiro muito, uma mãe incrível e um presente para mim. Obrigada, Adri. Muito obrigada. Nos encontramos de novo. Sim, com certeza. Um grande beijo. Beijo. Beijo.